Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Ah, eu queria tanto 2 episódios por semana. Agora você tem. Causas do Vale agora tá no Orelo. Quer ouvir um episódio extra toda semana e ter acesso ao nosso quadro exclusivo com Causas 18+? Acesse orelo.cc/Causas do Vale ou procure por Causas do Vale no aplicativo da Orelo e faça o seu apoio. Quarta-feira é dia de quê, gente? É dia de renovar minha sanidade mental dando risada da desgraça dos outros. Gente, vocês acreditam que mandaram essa mensagem pra mim e falaram: Jonah, quarta-feira pra mim é o dia de renovar minha sanidade mental rindo da desgraça dos outros. Ai, eu fiquei, caraca, será que eu me sinto honrado por isso? Enfim, gente, alguns recados rápidos, eu juro que vai ser rápido. O primeiro é que algumas pessoas estão tendo problemas na hora de cadastrar o cartão de crédito lá no aplicativo do Orelo, na hora de fazer o apoio para ouvir os episódios extras. Se isso estiver acontecendo com você, se você estiver lá no aplicativo cadastrando o cartão de crédito e tá dando erro, um ouvinte deu uma dica que é só você fazer o apoio pelo site que dá certo. Aparentemente, algum bug, algum problema no aplicativo, que eu já reportei pro pessoal do Orelo, cheguei lá chutando a porta muito bravo, falando: os meus ouvintes querem ver os episódios extras e eles não estão conseguindo. Não, mentira, não foi assim não. Eu só, muito polido, falei: gente, olha, o pessoal não tá conseguindo apoiar, não tá conseguindo cadastrar o cartão de crédito no aplicativo, resolve aí. E eu espero que eles resolvam o quanto antes, mas enquanto isso, né, qualquer coisa acessa o site pelo navegador, pode ser pelo navegador do celular, e faz o apoio lá que vai dar tudo certo, tá bom, gente? E o segundo recado que eu queria dar é que algumas pessoas estão mandando mensagem pra mim, falando: Jonah, eu já apertei lá pra fazer parte da comunidade do Causas do Vale no Orelo e os episódios extras estão aparecendo pra mim com um cadeadinho do lado e eu não consigo ouvir. Então deixa eu explicar uma coisa, gente, como que funciona as coisas lá no Orelo. Quando você aperta ali pra fazer parte, é como se você tivesse apertado o botão de seguir numa plataforma de streaming. Então você só tá seguindo o Causas do Vale, é a mesma coisa. Você tá só seguindo o podcast na Orelo. Pra você ouvir os episódios extras, você tem que ir ali onde tá escrito apoio, aí você aperta apoiar e depois que você faz o apoio, a plataforma libera os episódios extras pra você ouvir. Tá bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar um alô lá pelo Instagram, pode mandar um e-mail, enfim, não fiquem com dúvidas e não fiquem sem ouvir os episódios extras se for do seu interesse fazer o apoio, tá bom? E é isso, gente, desculpa tomar esse tempinho aqui do começo, é só porque já tem gente mandando mensagem pra mim me xingando. Porque eu não consigo ouvir os episódios extras e, enfim, né, a gente tá começando isso agora e tal, é tudo muito novo, tudo muito recente, então, né, eu peço um pouquinho de paciência, mas se vocês têm dúvidas, eu estou aberto aqui pra tirar as dúvidas de vocês e a gente conseguir, né, vocês conseguirem fazer o apoio e ouvirem os episódios extras que estão saindo toda quarta-feira, tá bom? Então vamos lá, gente, o caso de hoje, quem me contou foi o Ian. O Ian, em um dia desses aí, ele foi pra uma festa na cidade dele, né, uma baladinha LGBT com alguns amigos, e diz ele que ele tava ali, né, embrasando na pista de dança, entregando tudo, ao som de Beyoncé, claro. Ele pediu pra deixar muito claro aqui que ele faz parte da cota Beehive, que escuta Causas do Vale, e eu amo, todos os sons de Beyoncé são muito bem-vindos aqui no podcast. Enfim, e aí tava ele ali, né, entregando tudo ao som de alguma música aí do Renaissance, quando do nada ele percebeu que tinha um boy olhando pra ele. Só que não acontece, né? Você tá ali, né, performando e às vezes você cruza o olhar com alguém, né, e segue o baile. Só que mesmo ali, né, dançandinho, ele percebeu que o boy tava olhando muito pra ele. Então toda vez que ele dançava ali e ficava de um lado que dava pra ver o boy, ele via que o cara tava ali olhando pra ele. E todas as vezes que os olhares se cruzavam, o boy dava um sorriso pra ele. E Ian disse que foi bizarro, porque era um olhar muito caloroso, sabe? Sabe quando você encontrar alguém que você não via há muito tempo? Ah, inclusive, gente, voltou às minhas aulas do teatro essa semana. E ai, foi tão gostoso reencontrar o povo todo. Enfim, beijo pessoal do teatro que escuta Causas do Vale, que eu sei que vocês estão me ouvindo. Ai, gente, eu amo, porque tem muita gente que faz teatro comigo que escuta. E às vezes a gente vai pro bar numa sexta-feira, depois da aula, e aí o pessoal comenta dos episódios e eu fico bobo, assim, falando: ai, caraca, eles estão falando da Causas do Vale, que amor. Enfim, e aí, né, acabou o louvor ali da Beyoncé, que tava tocando na balada, e aí o boy foi rapidamente ali onde o Ian tava, né, e segurou ele pelos braços, assim, de frente, um de frente pro outro, e ele foi e tascou um beijão na boca do Ian,
E diz o Ian que foi um beijo maravilhoso, gente. Maravilhoso e longo. Eles ficaram ali dando o maior beijaço e tal. E o Ian disse que quem quisesse enfiar a mão no bolso dele e levar o celular dele, aquela era a chance. Porque ele tava completamente ali entregue ao beijo do boy e tal. Tudo muito gostoso. E aí corta pros dois, né, indo tomar uma cervejinha na área de fumante, porque era a única área da festa que a música não era tão alta e dava pros dois conversarem ali, se conhecerem. Então, em resumo, gente, esse boy se chama Arthur. O Arthur também é gay, olha só, né, técnico em enfermagem. Enfim, diz o Ian que um gatinho, gente. Eu vi foto dos dois e eu sou testemunha de tudo no quesito beleza. E aí acabou que eles casaram no rolê, não tem isso. Casar no rolê, pra quem não conhece esse termo, é quando você encontra alguém ali pra dar uns beijinhos e aí vocês decidem, né, em comum acordo que querem ficar juntos até o final do rolê. E o Ian odiava casar no rolê, porque ele estava no rolê, gente, ele queria curtir e beijar o máximo de bocas possíveis, mas ele de fato se interessou e tava super gostando da companhia do Arthur. Então, super deu match, gente. Eles ficaram juntos até o rolê acabar, eles foram juntos até certa altura do caminho, né, de transporte público, porque tinha um ponto específico que cada um ia pro seu lado. E assim se iniciou a história de Ian e Arthur, gente. Depois disso, eles começaram a se ver 1, 2, 3, 4 vezes por semana pra fazer as várias coisas que eles gostavam ali em comum. E o Ian falou que era sempre incrível, gente. Ele totalmente não tava na vibe de conhecer ninguém, nem nada do gênero, mas, né, ele também estava zero disposto a dizer não a uma pessoa legal que chegou na vida dele do absoluto nada, que é o Arthur, né? Então eles seguiram nesse lance, assim, de se ver com muita frequência, né? Por uns 2 meses, mais ou menos. Até que ali no início do 3º mês, o Arthur comentou com o Ian que queria muito que ele fosse uma socialzinha com ele, que rolaria na casa de um amigo, que uns outros amigos dele também estariam lá e tal. E o Ian automaticamente ficou como, né? Frio na barriga. E eu te entendo, Ian. Nossa, se eu tô ficando com alguém e eu vou conhecer, sei lá, pessoas do convívio da pessoa, por fora talvez eu esteja muito ok, porque eu sou cara de pau. O pessoal fala, você fica falando que você é tímido, mas você não é tímido. Não é que eu não sou tímido, gente, é que eu sou cara de pau. Essa é a maneira que eu lido com a minha timidez, sendo cara de pau, enfim. Por fora talvez eu esteja ok, mas por dentro eu tô morrendo de vergonha, como 98% do tempo. E aí, o Ian, né, apesar de tudo, falou, não, eu topo e tal, porque várias vezes que eles estavam ali conversando, né, ele e o Arthur, eles falavam coisas do tipo, pô, né, a gente podia fazer tal coisa, ir pra tal lugar e blá blá blá, só que não eram planos concretos, assim, eram possibilidades, né, sabe quando você tá conversando com a sua amiga e você fala, pô, né, algum dia a gente devia ir na Itália, assistir uma ópera e tomar um vinho, aí sua amiga fala, pô, né, real. Vai acontecer? Talvez nunca, mas é uma possibilidade. E o Ian tava torcendo de que o contexto fosse tipo esse, né? Convidei porque é uma possibilidade, não porque é um plano concreto. Só que não, gente, de fato ia ter essa socialzinha e de fato lá estava Ian e Arthur do lado de fora do apartamento de um dos amigos do Arthur, esperando ele abrir a porta. E quando esse amigo do Arthur abriu a porta, a primeira coisa que ele fez foi olhar pro Ian e falar, ué, e fazer uma puta cara de confusão, assim. E o Ian me disse que nessa hora ele queria morrer, porque como raios o Arthur tinha levado ele pra socialzinha sem avisar o dono da casa, né? Enfim, e aí quando o pessoal viu eles, todo mundo pareceu muito surpreso e feliz de ver o Arthur, falando coisas do tipo, olha só quem resolveu aparecer e tal, como se fizesse um tempinho que o Arthur não dava as caras no rolê, sabe? E aí um dos amigos que tava ali olhou pra cara do Ian e falou, ué, o André também veio? E aí ficou um silêncio constrangedor, assim. E sim, gente, quando ele falou André, ele tava se referindo ao Ian. E o Arthur falou, gente, esse é o Ian, um novo amigo, como comentei, e ele veio me acompanhar hoje. E pro terror do Ian, a galera só se entreolhou, assim, né? E deu de ombro, né? Até a hora que um dos meninos falou, beleza, bora começar a jogar. E aí lá foram eles jogar um desses jogos de tabuleiro e tal, e diz o Ian que, no final das contas, até que foi super divertido, assim, eles jogaram, comeram e beberam, e eu amo, gente, adoro esse tipo de rolê. Só que durante o rolê todo, vez ou outra, alguém acidentalmente chamava o Ian de André e pedia desculpa e tal, enfim, e o Arthur parecia altamente incomodado toda vez que isso acontecia. Quando o rolê acabou e tava o Ian e o Arthur sozinhos, né, o Ian naturalmente perguntou, né, quem que é esse tal de André aí que o pessoal tava falando? E o Arthur foi e falou, né, é uma pessoa aí do meu passado e tal, eu não gosto muito de falar sobre isso, inclusive eu peço desculpas, né, pelo pessoal ter confundido e tal. E aí o Ian só presumiu de que era o ex do Arthur, e era óbvio que era o ex do Arthur, gente, uma pessoa do meu passado, ai, enfim.
Só que se esse era um assunto que dava gatilho no Arthur, pra ele tudo bem. Então, né, seguiu o baile. Só que essa história aí de ficar chamando o Ian de André começou a deixar o Ian incomodado. Porque quanto mais ele conhecia o Arthur e era inserido ali no convívio dele, no rolê de amigos, todas as vezes que ele conhecia um amigo novo do Arthur, a pessoa cumprimentava ele com um beijo no rosto e abraço, como se já conhecesse ele há anos. E ele via que o Arthur sempre acabava puxando a pessoa de canto pra falar alguma coisinha, que muito provavelmente era pra avisar de que o Ian não era o André. E o Ian, mais uma vez, foi questionar o Arthur. Pô, Arthur, né? Toda vez o pessoal confunde e tal. Qual que é esse lance? É o seu ex? E o Arthur falou que era. Ponto. Só isso, não falou mais nada. Só que ia querer entender, né? Aí ele falou, tá, mas e aí? E aí o Arthur falou, né? E aí que a gente terminou, eu te conheci alguns meses depois e passado é passado. Tá satisfeito? E não. Ian não tava satisfeito, não. Naquele dia em questão, que rolou esse papo aí, qual que era o combinado? Eles iam sair pra comer com os amigos do Arthur e depois ia todo mundo pra uma festa, né? Pra uma baladinha. E a maioria do pessoal que ia, o Ian já conhecia e tal. Tem até uma amiga do Arthur que ele super simpatizou com ela e ficou mais próximo. Ela também estaria nesse rolê e foi o que rolou. E o Ian fez algo que, olha, eu não sei, eu não acho que ele tá errado de perguntar, já que ele foi direto à fonte e a fonte se recusou, mas ele se aproveitou do contexto. Porque o que aconteceu? A balada ali rolando, né, a festa, o Ian ali bebendo com essa amiga do Arthur, que ele simpatizou mais e tal, e ele percebendo que ela tava um pouquinho mais altinha de cachaça, ele foi e perguntou, ei, e esse André aí que todo mundo fala, o ex? E aí ela falou, sim, menino, você já sabe então, né? É o ex. E o Ian falou, né, de que basicamente ele só sabia que era ex, porque era um assunto que deixava o Arthur triste e tal. E aí a amiga do Arthur só colocou o cabelo atrás da orelha, assim, e falou, então... E aí, gente, ela lançou a brava, né? Despejou o feijão. E qual que foi o lance, gente? Vamos lá. O que a amiga do Arthur contou? De que Arthur e André eram um casal, isso a gente já sabe. E eles terminaram de uma maneira super caótica, brigando e tudo, e nem a amiga do Arthur entendeu direito qual que era o contexto das brigas, mas eles passaram a não se entender mais, tipo, de uma hora pra outra. E quando eles terminaram, o Arthur se isolou completamente, ele sumiu, gente, desativou as redes sociais, sumiu mesmo. Até o WhatsApp ele excluiu, os amigos só tiveram certeza de que o Arthur tava vivo ainda, porque ela, né, a amiga do Arthur, tinha conseguido entrar em contato com a irmã dele, que de tempos em tempos mandava notícia falando de que o Arthur tava vivo e de que tava tudo bem e tal. Então Arthur sumiu. Era impossível entrar em contato com ele. E aí essa amiga e a irmã do Arthur tiveram todo um trabalho pra convencer ele aí na socialzinha, que era qual socialzinha, gente? Aquela socialzinha que o Arthur levou o Ian. E aí o Ian falou, tá, calma, você tá me dizendo que até aquele dia da socialzinha vocês estavam tendo zero contato com o Arthur? E ela falou que sim, e que inclusive ela mesma conversou com todo mundo pra fazer o máximo possível pra que esse retorno do Arthur no círculo de amizade não fosse estranho, né? E aí veio a pergunta de $1 milhão, né? O Ian falou, tá, mas quanto tempo se passou desde o término até aquele dia da socialzinha? E ela falou, sei lá, acho que uns 4 meses e meio, 5 meses no máximo. E aí o Ian ali, né, mentalmente fazendo as contas, se a amiga do Arthur tava certa, muito provavelmente o Ian e o Arthur se conheceram no máximo 1 mês depois que o Arthur terminou, no máximo. Mas até aí zero problemas, né, gente? Quem definiu o tempo de se conhecer pessoa depois que termina? Ninguém definiu, né? Enfim, terminou, ele tá vivo, solteiro, ele faz o que quiser da vida. E aí, né, aproveitando que a amiga do Arthur já tava ali, né, entregue, o Ian falou, tá, mas o André, ele de fato parece comigo? E aí ela muito empolgada falou, menino, sim. Eu fiquei em choque quando eu te vi, deixa eu te mostrar. E aí ela abriu o Instagram e mostrou o perfil do tal André. E, gente, ele era a cara do Ian. Muito, 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 muito parecido. Sério, tipo, não chega a parecer irmãos gêmeos, óbvio, mas eles têm um rosto e o estilo muito semelhante mesmo. Eu vi a foto e eu digo que daria pra confundir bem facilmente, assim, ao menos por foto. Eu não vi nenhum dos dois pessoalmente, mas por foto dá pra confundir. E aí o Ian, né, encerrou ali a conversa com a amiga do Arthur e foi pro banheiro. E chegando lá, ele
começou a refletir, assim, bom, um mês depois do término o cara me conheceu e olhou daquele jeito pra mim, eu sou a cara do ex dele. E aí, gente, putz, esses pensamentos foram ladeira abaixo, assim. O Ian, ele foi até o Arthur, né, e falou, ó, seguinte, preciso voltar pra casa, minha mãe me ligou, era mentira, obviamente, e o Ian foi o caminho inteiro, né, só matutando sobre tudo isso, né, sobre as vezes que o Arthur ficava olhando pra ele com admiração, sobre aquele dia que o Arthur começou a chorar do nada enquanto eles estavam abraçados ali, dizendo que tava chorando porque tava feliz, supostamente, enfim, várias pequenas coisas que tomaram uma proporção enorme pra fomentar um sentimento no Ian de que ele tava sendo usado pelo Arthur, né? De que o Arthur tava com ele, não é nem pra superar o ex, é porque não superou. E o que vocês acham, gente? Eu confesso que quando eu recebi esse e-mail, inclusive o nosso não tava bem assim, descobri que sou gêmeo do ex do meu ficante. Quando eu li no e-mail, pra mim ficou muito claro de que o Arthur tem coisas mal resolvidas ali e que ele completamente se apoiou no Ian pra tapar o sol com a peneira, né? Eu não acho que anule que eles tenham tido momentos maravilhosos e incríveis e que não tenham sido momentos legítimos, porque afinal de contas, o Ian, ele pode ser muito parecido com o ex do Arthur fisicamente, mas ainda são pessoas diferentes, enfim, modus operandi diferentes e tal, enfim, é outra pessoa, então ainda houve um processo de descoberta entre os dois, de se conhecer efetivamente. E quando o Ian me mandou o e-mail, a história estava exatamente nesse ponto da dúvida, né, porque ele não sabia o que fazer, porque ao mesmo tempo que ele gostava muito do Arthur, ele tava se sentindo usado, gente, porque ele era muito parecido, era não, que ele tá vivo, né, ele é muito parecido com o ex do Arthur. Só que aí, né, entrando em contato com ele recentemente, né, pra tirar algumas dúvidas e acertar alguns detalhes do episódio, o Ian me contou que no final das contas, a situação toda criou uma insegurança enorme nele e que ele não tava disposto a pagar o preço disso. Então ele parou de ficar com o Arthur. E ele não entrou em detalhes sobre isso, mas eu imagino que talvez tenha sido uma decisão não muito fácil, né? Já que ele tava gostando bastante do Arthur. E é isso, gente. O que vocês acham? Eu acho que o Ian fez o certo, né? Ele fez o que era justo pra ele. O meu eu de hoje completamente não pagaria o preço de lidar com esse tipo de insegurança, então eu terminaria também. Mas me contem vocês aí na caixinha de pergunta o que vocês fariam no lugar do Ian. E é isso, gente. Eu espero que tudo esteja bem aí, Ian. Espero que esteja tudo certo. Da última vez que a gente se falou, tava tudo mais ou menos ok. E eu vejo vocês no próximo Caos do Vale. E quem quiser ouvir mais um episódio ainda hoje, é só correr lá no orelo.cc/Causas do Vale ou buscar Causas do Vale no aplicativo do Orelo e ouvir o episódio extra exclusivo para apoiadores. É isso, gente. Vejo vocês na próxima semana. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causasdovale@gmail.com.